Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está chegando por aqui, tem uma importante informação dentro de uma frase impactante, uma frase de impacto que Jesus, em um contexto dos últimos dias, explicando o tempo que seus ouvintes estavam vivendo, citou. E a frase é: lembrai-vos da mulher de Ló. Capítulo de número 17, versículo de número 32, Jesus transmite essa frase: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus usa o verbo lembrai-vos, o seu sentido original grego é uma frase mnemoneuete, que significa algo mais profundo do que apenas recordar algo intelectualmente falando. Jesus cita esse verbo no seu sentido grego e todos aqueles que ouviram, eles entendiam que ele estava dizendo algo, ele estava trazendo essa informação não só para que eles meditem intelectualmente falando, mas que eles possam trazer à mente, trazer à memória, trazer para o pensamento com um propósito. Esse verbo transmite o sentido de dar ênfase à meditação contínua e à aplicação prática daquilo que Jesus estava dizendo, da pessoa que Jesus estava dizendo que era para ser lembrada. E dentro de um contexto original, na convivência do povão, todos aqueles que ouviam e liam esse texto, essa frase, com esse verbo lembrai-vos, esse verbo ele sugeria algumas características. E a primeira é trazer à memória de forma intencional. Não era apenas pensar ou meditar por meditar, refletir por refletir, ou lá de vez em quando lembrar de forma ocasional. Não, aqui exigia algo que merecia atenção cuidadosa, com o propósito de trazer à mente algo de importância espiritual e moral. Trata-se de um exercício ativo de reflexão. Esse mesmo verbo é utilizado lá em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7, onde declara: lembrai-vos dos que vos lideram. O intuito era de que todos aqueles que lideram ou estão à frente de alguma obra, de algum trabalho, de alguma função, dentro do propósito do Senhor, precisam ser alvo das nossas atenções. Deus sempre tem levantado líderes espirituais que nos conduzam aos bons caminhos do Senhor Jesus Cristo. E nós percebemos que tudo aquilo que esses bons líderes transmitem através de ensinamentos, não só teóricos, mediante uma exposição bíblica como essa que eu estou trazendo para vocês, mas em especial é importante que aquele que você considera teu líder seja também observado em suas práticas com aquilo que ele está ensinando, instruindo aqueles que são seus liderados. Então existem muitos bons líderes que são dignos de que sempre nós mencionemos ou lembremos-nos no sentido de forma ativa e intencional para estar aplicando no nosso dia a dia os ensinamentos e os bons exemplos que eles nos transmitem. A segunda característica, além de lembrar de forma intencional, não só de forma ocasional, a segunda característica da palavra lembrai-vos no texto identifica lembrar como advertência. No contexto da mulher de Ló, Jesus está fazendo um apelo para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que estavam focados em seguir, servir, em reproduzir aquilo que o bom mestre Jesus estava ensinando.
Jesus estava fazendo um apelo para que os seus discípulos tomem a história da mulher de Ló como um aviso prévio, um aviso seríssimo contra a tentação de desviar-se do caminho da fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Em Gênesis você vai perceber, capítulo de número 19, que a ordem ela era clara. Os mensageiros de Deus que ali estavam, através daqueles anjos, deram a ordem: não olhem para trás, prossigam para frente sem olhar para trás. Essa era a diretriz da fé. Esse era o roteiro estabelecido. Então ela devia absorver e aproveitar a oportunidade. Mas nós percebemos que ela se desviou das orientações, porque uma fé genuína é uma fé que leva em conta a orientação da palavra que Deus dispensou, a orientação da palavra que Deus transmitiu. E quando essa palavra acha guarita em nossos corações, nós atuamos com fé. Nós cremos que aquela palavra diretiva é o melhor para a nossa vida, é o melhor para a nossa trajetória, é o melhor para as nossas decisões. Então, a lembrança aqui, quando Jesus diz lembrai-vos, é como uma advertência para nós não desviar do caminho da fé e pegar o caminho da desobediência. Advertência. Quando nós olhamos para o termo grego aqui, nós percebemos que Jesus basicamente está dizendo algo que eu e você conhecemos. A lembrança como advertência está dizendo que nós já ouvimos. Se não pronunciamos, já ouvimos alguém falar ou alguns falar. Aqui carrega a ideia de aprender com o erro do passado para não repeti-lo. Você já ouviu alguém falar assim, olha o fulano, olha por que caminhos ele seguiu, olha as consequências que aconteceu com ele. Mamãe, papai, quantas vezes já não disse para você, para você ouviu alguns pais dizendo, meu filho, por aqui não, olha o que aconteceu com teu pai, com teu avô, com teu tio, olha o que aconteceu com a tua mãe, com a tua tia, olha o que aconteceu com teu amigo. Então lembrar como advertência. Então lembrança está vinculada ao lembrai-vos aqui a uma lembrança intencional, você precisa refletir naquilo que Jesus está falando, a uma lembrança como advertência, ou seja, não remoa as coisas que aconteceu no passado. Se Deus fala, vai para frente, siga sem olhar para trás. O novo de Deus está adiante. E uma terceira característica para finalizar um pouco desse verbo lembrai-vos aqui, é que a lembrança está conectada à identidade e à aliança. Todos aqueles que entendem e que conhecem a Cristo hoje precisam se lembrar do dia em que Jesus os encontrou e a situação e condição que Jesus os encontrou. Quando os mensageiros de Deus chegaram até a cidade de Sodoma e Gomorra, elas eram alvo da mira do juízo de Deus, iriam sucumbir com fogo do céu, e aquela mensagem de salvação chegou até aquela família. E eu quero te dizer que nós também hoje temos o evangelho, as boas notícias. Nós não precisamos sucumbir nesse mundo mal, nós não precisamos nos render ao poder do pecado, nós precisamos nos lembrar que existe um Deus que desenfeitou a sua glória, mandando Jesus, o seu Filho, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de viver uma vida de salvo, liberto do poder do pecado e restaurado à comunhão de Deus. Lembrai-vos, remete à ideia de aliança, de trazer à memória aquilo que foi feito. E eu quero que você lembre que houve um Salvador que veio há quase 2000 anos atrás e deseja estar em teu coração e a tua memória sempre.